nós vamos abrir um espaço, então, para questionamentos ou manifestações. Mas antes gostaria de fazer, em nome da organização do evento, fazer duas menções. Primeiro, o senhor José Eduardo dos Santos, diretor executivo da ASGAB, que é parceira, apoiadora deste evento, que se encontra aqui conosco. E segundo, também fazer uma menção a todos os médicos que se encontram aqui, que hoje é o Dia do Médico. Então, parabéns a todos os médicos que estão aqui nos acompanhando no recinto. Com relação à questão da NR, que também vale salientar que hoje ela passa a vigorar, foi assinada no dia 18, publicada no dia 19, então hoje, faz os 6 meses, ela passa a entrar em vigor, já foi salientada pelos nossos palestrantes. Então, agora, nesse momento, nós abrimos para perguntas, para manifestações, e gostaríamos, então, que o pessoal que se inscrevesse desse o seu nome e a qual segmento está representando, que é para registro da organização do seminário. Está aberta a palavra com os senhores. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Tiago e o Leonardo. Parece uma dupla, né? O nome de dupla sertaneja. Então, e dizer que, por longo... Meu nome é Itaboraí, eu sou procurador do trabalho, atuo na Procuradoria, atualmente na Procuradoria do Trabalho no município de Santa Cruz. Gostaria de dizer que, por longo tempo na minha carreira, atuei como engenheiro na Petrobras. E conheço bem que, a par do conflito latente entre capital e trabalho, existe também um conflito em nível de alta direção das empresas, sobretudo as grandes empresas, né? Entre os interesses técnicos, estritamente técnicos, né? E os interesses econômicos. Tive essa dificuldade quando atuei como técnico na Petrobras, responsável pela implantação da NR13, uma das primeiras que resultaram de esforços tripartites, né, na construção de norma. Então, tenho tranquilidade para dizer e para imaginar que vocês também devem enfrentar esse tipo de dificuldade. E é por isso que eu gostaria de propor um alinhamento de discurso com relação a uma questão que ainda me preocupa. Quando as empresas suscitam e invocam dificuldades de grande aporte normativo, sobretudo na área de segurança e saúde do trabalhador, né? E isso realmente ocorre, eu penso que a gente deve ter claro a questão de que a norma é uma interferência na conduta das pessoas que eu digo aqui genericamente falando, inclusive as jurídicas, né? E é uma interferência na conduta que é necessária em razão das próprias condutas dessas pessoas que não satisfazem os interesses da sociedade, né? Então, na verdade, se nós formos analisar a razão pela qual hoje as empresas do ramo dos frigoríficos, né, do abate, a razão pela qual elas vêm enfrentando essas dificuldades em se amoldar à legislação, né, na minha opinião, na minha maneira de vislumbrar essa questão, isso é fruto da própria omissão pretérita das empresas, né, em antecipar, né, a necessária concretização daquilo que o Procurador-Geral do Trabalho ontem disse, né, da preocupação com a dignidade do trabalhador. Essa é a questão. Como se concretizar a dignidade do trabalhador em amplo sentido, né? Então, na verdade, hoje, o que eu gostaria de invocar essa reflexão a vocês que são técnicos, né? Na minha opinião, as empresas deveriam também aprender, não é, que não é bom negócio deixar de se antecipar, não é, na preocupação que cabe a elas em nível primeiro, na minha opinião, antes das autoridades estatais até, né, de se preocupar com os trabalhadores que colaboram
com a obtenção de lucros, enfim, com o sucesso da atividade empresarial, que, sem dúvida, todos têm interesse nisso também, né? Eu acho que numa projeção agora para o futuro, né, talvez fosse o caso de se começar, os empresários, além de correr atrás do prejuízo, né, deveriam refletir a respeito do que será exigido pela sociedade nos próximos anos, em termos de saúde do trabalhador, segurança do trabalhador, lazer, não é? Bem-estar do trabalhador no local de trabalho. Porque eu tenho certeza que as normas que hoje, não é, estamos aqui todos festejando, a NR36, com pausas e tal, elas vão evoluir, a tendência é evoluir. Se nós olharmos na Europa, por exemplo, né, os esforços são todos para a redução de jornada, né? E aqui no Brasil se dá o contrário, né? E aqui a gente nem vai discutir a questão de que o trabalhador gosta de fazer hora extraordinária, que eu estou cansado de ouvir, né? Porque todo mundo sabe que se o trabalhador recebesse uma remuneração justa pela hora de trabalho, ele não ia gostar de fazer hora extraordinária, né? Então eu sugiro uma reflexão profunda, prospectiva dos empresários, e para isso é fundamental a participação dos técnicos, né? No sentido de agora se antever as realidades, né? Antever o futuro em relação à realidade, né? Lembrando que, por exemplo, embora a NR36 seja de 2013, a NR9, como vocês falaram, foi remodelada em 94. E a NR9, que é uma norma de gestão de segurança do trabalhador, né, ela com certeza comportava qualquer norma que hoje se encontra vertida na NR36, né? O próprio empresário poderia ter visto que um trabalho com o ritmo e com os esforços, né, osteomusculares a que estava submetido o trabalhador até esse momento, ele não teria como prosperar. E isso, com certeza, teria espaço para ser abordado na NR9, desde 94. Entende? Eu acho que esse aprendizado é importante. A gente tem que olhar o futuro também. Tá, ok? Não considero, com todo respeito, não considero uma evolução o que está acontecendo agora na indústria com relação à NR36. Eu considero uma adequação. É uma questão de enfoque, né? Mas cabe a cada órgão aqui, eu acho que esse é o objetivo dos seminários, cada um expressar, né, a sua visão da questão. A minha visão como membro do Ministério Público é essa. Obrigado, então. Bom dia a todos os presentes. Eu aqui represento a Confederação dos Trabalhadores da Alimentação, Confederação Nacional, CNTA. Gostaria de fazer inicialmente um comentário e depois 2 questionamentos aos palestrantes. Primeiro, a questão do meu comentário é que em 2005 a Federação dos Trabalhadores da Alimentação fez um trabalho importantíssimo nessa questão de identificar quais os problemas que levam os trabalhadores às doenças profissionais nos setores do ramo de frigoríficos. Depois, a nossa confederação também fez pesquisa idêntica no ramo dos frigoríficos bovinos. E 3 itens foram apontados, tanto num segmento quanto no outro, que as doenças ocupacionais elas estão relacionadas a um conjunto que nós chamamos o conjunto sinistro que leva os trabalhadores ao adoecimento, que é o ritmo elevado de produção, o não controle das nórias, a ausência de pausa e a pressão da chefia, o assédio moral para cumprimento de contratos. Então, esses foram os principais itens que identificamos. Com relação
a aplicabilidade da norma que foi colocado aqui e que o palestrante vê que os empresários, principalmente do Rio Grande do Sul, têm toda a boa vontade de aplicar, a gente não vê isso em termos de Brasil. Eu participei, no mês de maio, de uma comissão do trabalho lá no Senado, aonde fazia-se a discussão de alteração do artigo 253 da CLT, aonde está assentada a norma 36. E lá estavam os empresários de todo o país, capitaneado lá pelo Sandro Mabel e pelo Silvio Costa, que são deputados do Pernambuco, querendo alteração desse artigo. Bom, alterado o artigo 253, a norma, ela cai. Então esse questionamento tem que se fazer aqui. Então, não existe essa garantia de que vamos continuar tendo essa norma. Então, é importante, principalmente os sindicalistas que estão aqui, se antenar para isso e ter claro que é preciso continuar defendendo ainda a continuidade dessa norma, porque ela corre perigo, porque na comissão de trabalho está lá fazendo essa discussão de alteração do artigo 253. O questionamento que eu quero fazer é com relação ao CID, que foi colocado aqui, que as empresas não têm o controle. Eu pergunto se o controle interno das empresas e com os exames, que é prerrogativa da empresa de fazer os exames periódicos, se elas não têm como identificar os problemas de saúde dos trabalhadores nesse segmento. E a outra questão, também foi colocado ontem e agora repetido aqui, a questão que os técnicos estão preparados. Nós não temos dúvida disso. Mas aí a gente pergunta, os técnicos estão preparados e eles qual é o foco? Foi falado muito em foco aqui, qual é o foco desses técnicos e qual é a autonomia desses técnicos diante do poder da empresa. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui. Bom, em relação... acho que vou responder as perguntas, depois a gente continua perguntando. Em relação à autonomia dos técnicos, eu creio que, assim como toda atividade empresarial, existe a área que determina, enfim, as regras, e existe depois a empresa como um todo, como pessoa jurídica, que vai escolher, enfim, vai, conforme o seu foco, determinar o que vai ser feito. E isso não muda, que eu acredite, em lugar nenhum do Brasil. Não conheço nenhuma empresa que o técnico tenha uma autonomia tão grande a ponto de mudar sozinho toda a empresa. O que eu vejo, e comentei, até o senhor comentou ali, em relação à boa vontade das empresas. Isso realmente eu estou percebendo que mudou. Agora, claro que há muito que crescer. O colega do Ministério Público comentou ali da mudança, enfim, há muito ainda, né, a se ver na forma como pensar. Claro que há, mas se tu olhar para alguns anos, poucos anos atrás, crescemos algumas coisas, antes nem atender em tudo se atendia, hoje se busca pelo menos, e claro que o próximo passo é chegar nesse ponto, evoluir o pensamento, né? Tudo vai começar a se abrir por esse lado. Qual era a primeira pergunta mesmo que agora me fugiu? Alcides. A dificuldade que a gente tem é que, mesmo com controle interno, o médico da empresa, muitas vezes, pelo volume de atestados que se tem num dia, eu digo isso pela minha experiência, depois gostaria que o Tiago até dissesse da dele, tu chega com muitos atestados, tu não consegue entrevistar o médico da empresa, enfim, um a um, no mesmo dia, né? Tem dias que chega a ter 150 atestados num dia, indústrias que eu atendo. Então, tu não consegue dar volume de atender um a um. Como não vem o CID, como não vem especificado nem o problema que a pessoa tem, a empresa acaba pagando o atestado sem saber o porquê. E isso, na nossa gestão, é um complicador enorme. Muitas vezes, quando a gente vai no Ministério Público, já lá nas audiências com o Dr. Ricardo Garcia, ou o Ministério do Trabalho vem conversar conosco em fiscalização, a gente não sabe nem o que dizer. O que o cara tem? Eu sei o que o meu médico do trabalho atendeu. O da empresa, eu sei o que ele faz.
mas o grande volume que vem de fora, todos os dias, eu não consigo saber. E hoje, num ritmo que tu tem, às vezes, 150 testados num dia, 80 no outro, 90 no outro, tu não consegue todo mundo passar pelo médico da empresa e saber o que a pessoa tem. Então, isso é uma dificuldade que a gente encontra e talvez uma discussão a se criar na sociedade, por que é tão proibitivo. Claro, tem a questão do sigilo pessoal, mas que entre os médicos criasse um mecanismo para que eles se comunicassem, pelo menos o médico da empresa soubesse o porquê. Não digo vir num papel, mas pelo menos o médico, enfim, não sei como, teria que se discutir isso, mas se o médico da empresa tivesse como saber o porquê, talvez a gente tivesse mais dados para fazer a gestão. Eu falo um pouquinho da experiência. Não, acho que minha opinião vem bem de acordo com o que o Leonardo coloca, né? Porque se fala tanto em gestão de saúde. Para se fazer gestão, se precisa de informações. Não se consegue fazer gestão sem ter informações de onde tu precisa atacar, né? Onde tu precisa trabalhar, focar. Então, é essa a dificuldade. É claro que as empresas têm que achar algum meio de se conseguir trabalhar isso, de alguma forma. Mas existe essa dificuldade, né? No dia a dia, hoje, existe essa dificuldade. Como o Leonardo falou, temos que pensar alguma forma de evoluir essa questão, né? Tanto as empresas como os órgãos responsáveis por essa questão, mas se precisa evoluir, né? Claro que a responsabilidade da empresa de fazer essa gestão, mas nós temos informações, como há poucas semanas aí saiu uma reportagem na RBS, né? Daqui da região de Caxias, Flores da Cunha, de comércio de atestados. Isso existe, né? Então, é mais uma dificuldade para as empresas, né? Que teve reportagens lá. Não quero colocar a parte médica em questão, não. A gente sabe que tem bons profissionais bons e ruins profissionais em todas as áreas. Na área de fisioterapia, de engenharia, na área médica. Então, se existe também essa realidade, que não pode ser negada. Então, acaba se tornando dificultoso para as empresas. Mas temos que estudar um meio de evoluir nessa questão, para se conseguir fazer gestão. Vocês têm microfone. Se o levantamento do dado ele entra em conflito com outro direito do trabalhador, né? Direito do ser humano, que é a inviolabilidade dos dados mais íntimos, né? Na minha opinião, existem ferramentas de estudo e de pesquisa que vão servir à gestão disponíveis hoje, né? A abordagem epidemiológica de acometimentos da saúde do trabalhador é uma realidade, né? Sobretudo quando se trata de normas de segurança e saúde. De modo que, na minha opinião, o grande ponto não está na possibilidade ou não de colocar CID no atestado, na existência ou não de profissionais médicos, que são poucos, que vendem atestados. A grande opinião, a grande questão a ser abordada é por que nesse segmento de atividade nós temos 150 atestados em um dia, não é? Essa que é a questão, e essa questão é epidemiológica. Ela pode e deve ser enfrentada pelas empresas independentemente, né, da questão da inviolabilidade, da intimidade do trabalhador. Certo? Eu queria falar... Só um minuto, por favor. Só um minuto. Gostaria de pedir, o doutor ali já falou sem microfone, mas quando fosse manifestar, usasse o microfone, porque está sendo feita uma gravação e vai gerar um DVD depois. Então, o pessoal se identifica para... O Lair está escrito, depois o Luiz e depois o Jorge aqui na frente. Deixa eu só comentar... A questão do CID também, de repente, o senhor já responde as duas. Pode falar, então. Meu nome é Lair, eu sou do Sindicato de Alimentação de Pelotas. Essa questão do CID, ela é debatida sindicatos, empresas já há algum tempo, né? Porque as empresas insistem com essa questão de que os médicos coloquem o CID no atestado.
e quase todos os sindicatos têm médicos, né, que atendem os trabalhadores da categoria, então essa situação chega para nós, né. E, bueno, além dessa questão do sigilo, tem outra, né, que o médico não pode, em grande parte dos casos, entendo eu, colocar o CID, é porque ele não sabe a doença. Né, porque como é que ele vai declarar qual é que é a doença? O cidadão chega lá com febre alta. Bom, é evidente que ele não pode trabalhar aquele dia com febre alta, né? Agora, o que ele tem? Não sei, é uma virose, é uma infinidade de coisas. Como é que o médico vai colocar o CID? Né? Essa é uma das questões, além do sigilo. E a outra é que há uma evidente desconfiança das empresas de que os atestados sejam falsos, que relatem situações falsas, né? As empresas desconfiam disso, desconfiam de seus trabalhadores, desconfiam dos médicos e desconfiam do sindicato. As empresas entendem que há um conluio para que os malandros não queiram trabalhar. Colocando em termos simples, é isso o entendimento que as empresas têm. Lamentável entendimento, que deveriam fazer uma interpretação, o que leva, se na hipótese de que a empresa esteja certa, o que leva um colaborador, como as empresas falam, um colaborador, a fazer isso. Que ambiente de trabalho tem lá que levaria, né, o cara a buscar qualquer alternativa para sair de lá. Mas eu acho que o que o doutor falou ali antes está correto. Por que em alguns setores há um exagero e em outros não há? Né? Por que umas empresas enfrentam essas situações e outras não? Isso que acho que as empresas deveriam ver. E o outro aspecto é o seguinte: o que a maior parte das empresas está querendo exigir, da sua parte, ela não faz, né? Que as empresas fazem exames médicos periódicos dos seus funcionários e não informam os funcionários do resultado desses exames, né? Isso é segredo da empresa, né? E para nós é claro, a gente desconfia, né? Da nossa parte também temos as nossas desconfianças, que conforme a evolução, né, chega um certo ponto, daqui a alguns meses esse aqui não vai conseguir mais trabalhar, então já vamos se livrar dele agora, antes que nos cause custos, né? Então, é essa situação que a gente queria colocar, que a gente vê do nosso lado, do nosso ponto de vista. Bom, começando de trás para frente, essa questão de comunicação do resultado do exame, documentação disso, isso está na lei, tem que ser cumprido. Se alguma empresa não cumpre, tem que cumprir. Isso não tem o que dizer. Está descrito claramente que a pessoa tem que receber cópia e ser informada do resultado do exame. Então, quanto a isso, se não faz, tem que mais é que cobrar mesmo, bem diretamente, né? Está escrito, isso não tem o que fazer. Agora, em relação ao CID, que é sempre uma polêmica quando a gente comenta isso, né? Claro que eu entendo que há alguma desconfiança de parte dos empresários, e às vezes exagerada, não vou entrar no mérito de cada caso, de cada região, mas o que eu quis dizer, e eu acredito que é a mesma coisa que o Thiago quis dizer, quando a gente falou de ou colocar o CID, ou qual é a dificuldade que hoje, como a área técnica enfrenta, é que existe hoje a gente não consegue diferenciar. O estudo epidemiológico ajuda muito, com certeza é fundamental e tem que ser feito, mas a gente tem uma dificuldade ainda, por mais que tenha se esboçado já muitas vezes o estudo epidemiológico, de diferenciar o volume de atestados em relação ao que o teu estudo interno mostra. Por exemplo, em algumas situações que a gente investigou, pegou um setor, fez um piloto, fez uma investigação sobre a saúde das pessoas, sobre todos os históricos daquele setor, o valor de atestados, a quantidade de atestados ainda é muito superior ao que a gente encontrou daquilo que foi investigado. Exemplo, num setor A, eu tinha investigado todos os funcionários, a saúde deles, como é que estava, periódico, tudo mais. Eu encontrei 20 pessoas com realmente alguma lesão, alguma suspeita de lesão, investigando alguma situação nesse sentido. Só que o número de atestados daquele setor por dia é muito maior que isso. Então, a dificuldade, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer expressar adequadamente, mas a dificuldade é essa. A gente ainda tem um número maior de atestados provenientes em relação àquilo que nossa área médica consegue interpretar como sendo real. Então, claro que o atestado ele não é só doença.
o atestado, doença relacionada ao trabalho, né? O atestado tem a dor de barriga, o dia que o cara estava com uma indisposição estomacal, o atestado tem o fator social. A gente não pode negar que, enfim, o filho está envolvido com drogas ou está doente, a mãe, o pai, muitas vezes tem que se ausentar para acompanhar, e a gente sabe, na realidade, que na maior parte das vezes a pessoa pega um atestado para isso, né? As pessoas dizem naturalmente na enfermaria isso, eu precisei pegar um atestado porque eu tinha que acompanhar meu filho, porque eu tinha que alguma outra situação. Essa dissociação do que realmente é relacionado ao trabalho e aquilo que é social, que é outros fatores, é a dificuldade que a gente tem. O fator epidemiológico nos ajuda e a gente tem procurado melhorar. Pelo menos nas empresas que eu atuo, a gente está desenvolvendo mecanismos para fazer o levantamento epidemiológico cada vez melhor. Agora, infelizmente, essa dissociação ainda me parece distante. Eu não sei o motivo. E talvez por isso que se tenha essa desconfiança, às vezes do empresário, às vezes do sindicato em relação à empresa, ainda não está claro, pelo menos não para mim, o motivo pelo qual, às vezes, tu tem um volume maior de atestados do que realmente tu tem de estar te mostrando naquela avaliação. As empresas têm problemas, isso a gente sabe. Tem muito atestado relacionado ao trabalho? Tem, com certeza. Isso eu não estou de forma nenhuma negando. Mas ainda eu acho que há um volume maior. E esse volume maior é o que a gente gostaria de entender, até para fazer uma gestão mais adequada. O Taboraí comentou antes que nós temos que evoluir para outras questões, qualidade de vida e tal. Te digo assim, de onde eu tenho acompanhado, está começando a evoluir para esse lado. O pessoal já está enxergando além. Programas de qualidade de vida estão começando a nascer, estão começando a brotar. Por isso que eu disse, daqui a alguns anos a coisa vai melhorar. Ainda temos muito a discutir e crescer. Mas eu acho que era isso. Não sei se eu consegui me fazer claro nesse sentido dessa disparidade. É isso que a gente sente a dificuldade. Claro que só o CID no atestado não vai resolver. Mas a gente precisa entender alguma forma de avaliar isso melhor. Esse é o sentimento que a gente tem de dificuldade no nosso dia a dia. Por isso que, às vezes, o pessoal diz assim, poxa, como é que tem 150 atestados hoje? E a gente já teve pilotos que eu mesmo ajudei a conduzir junto ao médico, de avaliar um por um dos atestados, tirar todo mundo da produção, fazer uma fila e um por um tentar entender o que aconteceu com aquela pessoa naquele dia. E vários atestados ficou vago, a gente não conseguia, a pessoa nem sabia dizer o que estava acontecendo. Era uma indisposição e tal. A gente tem que tentar separar o que é mais relacionado ao trabalho, porque esse é o nosso foco, é entender o que o trabalho está adoecendo do trabalhador. Então, essa dissociação é que está um pouco ainda aberta, né? Que a gente precisa melhorar. Acho que era isso.